Você já teve a estranha sensação de que algo muito errado está acontecendo no mundo, mas ninguém consegue explicar? Guerras surgem do nada. Doenças misteriosas paralisam nações. A fome volta a ameaçar países inteiros. E enquanto isso, líderes carismáticos aparecem prometendo paz, enquanto silenciosamente dividem o mundo. Mas, e se nada disso fosse por acaso? E se esses eventos já estivessem descritos, um por um, em um antigo livro sagrado? Um livro que fala de 7 selos proféticos que, ao serem abertos, desencadeiam o fim? Hoje, você vai descobrir se estamos vivendo os 7 selos do Apocalipse. E prepare-se, o que você vai ouvir não é teoria, é realidade. E a verdade vai te assustar. Se ainda não é inscrito, já aproveita e clica no botão para não perder nenhum vídeo importante como este. O primeiro selo é aberto, e surge um cavalo branco. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não representa Jesus. Esse cavaleiro carrega um arco, mas não tem flechas. Ele conquista, sem guerra. O que isso significa? Manipulação, persuasão, controle invisível. Ele é a falsa paz. O líder carismático que fala o que o povo quer ouvir, mas age com intenções ocultas. Agora pare e olhe ao redor. Quantos líderes mundiais têm surgido com discursos sedutores? Quantos vendem esperança, enquanto criam crises silenciosas? Quantos prometem paz, mas promovem divisão? Estamos vendo governos sendo tomados por agendas ocultas, sistemas sendo redesenhados, valores sendo substituídos. O mundo está sendo enganado. Esse cavaleiro não usa espada. Ele usa a mídia, a política, a tecnologia. Ele entra pelas telas, pelas palavras, pelo medo. E talvez ele já esteja governando, sem que a maioria perceba. O primeiro selo não é fantasia. É o início de algo muito maior. E já começou. O segundo selo é aberto. E agora, surge o cavalo vermelho. A paz é retirada da terra. E a espada é entregue ao cavaleiro. Mas essa guerra não é apenas com tanques e bombas. Ela é muito mais profunda. Estamos vendo guerras armadas, sim, mas também guerras ideológicas, culturais, espirituais. As nações estão divididas. As famílias estão separadas. O ódio virou opinião. E o inimigo é quem pensa diferente. O Brasil nunca esteve tão polarizado. Esquerda contra direita. Religião contra religião. Povo contra povo. É uma guerra invisível, que corrompe corações. E o mais assustador, é uma guerra sem fim. Ela está nas redes sociais, nos discursos, nas escolas, na mídia. Uma guerra por controle da mente. O cavalo vermelho cavalga solto. E ele não quer apenas sangue. Ele quer caos. Enquanto você assiste a esse vídeo, essa guerra está sendo travada. Dentro de você e ao seu redor. Não se trata de se o segundo selo se abriu. A pergunta é: quanto tempo ainda temos, antes que ele destrua tudo? O terceiro selo é aberto. E agora surge um cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança na mão. E uma voz ecoa: 1 quilo de trigo por 1 denário. E 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Tradução: inflação, escassez, fome. Estamos vivendo isso agora. Você sente no bolso. O que você comprava com R$100, hoje mal enche uma sacola. O gás, o arroz, a carne. Tudo sobe. Tudo falta. E não é só no Brasil. Crises agrícolas, guerras e mudanças climáticas estão afetando colheitas no mundo inteiro. Países ricos já enfrentam escassez. Agora imagine o que está vindo para os pobres. Mas há algo ainda mais sombrio. Estão usando a fome como arma. Empresas e governos manipulam estoques, preços e distribuição. Quem controla a comida, controla as pessoas. A balança do cavaleiro é o símbolo do desequilíbrio.
Enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada. O terceiro selo não é um aviso distante. Ele está aqui. E a cada dia que passa, milhões se aproximam da fome como nunca antes. Você está preparado para o que vem depois? O terceiro selo se abre, e surge um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança. E do meio dos 4 seres viventes, uma voz ecoa: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 de cevada pelo mesmo valor. Ou seja, um dia inteiro de trabalho, por um único pão. A profecia é clara. A fome será global, cruel e controlada. Estamos vendo os sinais. Secas, enchentes, colheitas destruídas, estoques manipulados. O preço do arroz, da carne, do feijão, só sobe. E enquanto milhões passam fome, bilionários lucram com o caos. Nos bastidores, o alimento virou moeda de poder. Quem controla a comida, controla o povo. Você percebe o que está acontecendo? Enquanto a elite fala de sustentabilidade, o povo sente o peso da escassez. Mas isso não é só economia. É juízo. É o terceiro selo se cumprindo diante dos nossos olhos. A balança na mão do cavaleiro não é de justiça. É de desigualdade. E o pior, isso é só o começo. A fome está chegando, e ela não bate na porta. Ela arromba. O 4º selo é aberto. E agora, surge um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro tem um nome: Morte. E logo atrás dele, vem o inferno. A Bíblia diz que 1/4 da terra seria entregue a eles. Pela espada, pela fome, pelas pestes. E pelas feras da terra. Pare. Olhe ao redor. Quantas mortes inexplicáveis temos visto? Quantas doenças novas surgiram nos últimos anos? Pandemias. Vírus que ninguém esperava. Sistemas de saúde colapsando. O medo da morte virou rotina. E não para por aí. A violência cresce sem controle. O número de homicídios, suicídios e massacres atinge níveis históricos. A vida perdeu valor. E o mundo parece anestesiado. Você percebe? A morte não é mais exceção. Ela virou parte do sistema. Mas o mais assustador é o que vem logo atrás. O inferno. A morte física é só o começo. O verdadeiro juízo é eterno. O 4º selo foi aberto. E milhões já estão sendo levados. Sem saber que esse era apenas o início. O 5º selo é aberto. E o que João vê não é guerra, fome ou doença, mas almas. Almas de homens e mulheres que foram mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamam: até quando, Senhor, não julgarás e vingará o nosso sangue? Essa profecia fala de perseguição religiosa. E talvez você pense: isso não acontece mais. Mas a verdade é que nunca aconteceu tanto. Milhares de cristãos são mortos todos os anos. Igrejas são fechadas, Bíblias proibidas, fé silenciada. E mesmo em países livres, quem defende a verdade é chamado de intolerante, fanático ou cancelado. A perseguição mudou de forma. Hoje, ela vem através da mídia, da política, das leis. Ela não precisa mais de espadas. Ela usa opiniões. Você sente isso? O mundo está se voltando contra os que creem. O cenário está sendo montado para calar todos que ainda resistem. O 5º selo revela que o sangue dos mártires clama. E o clamor já começou a ecoar. Você estaria disposto a morrer pelo que acredita? O 6º selo é aberto. E o que acontece é aterrorizante. Um grande terremoto sacode a terra. O sol escurece. A lua se torna vermelha como sangue. As estrelas caem do céu, como figos maduros balançados pelo vento. O céu, antes calmo, agora é um palco de sinais claros e assustadores. Esse não é um fenômeno qualquer. É o planeta inteiro respondendo a algo maior. Os sinais no céu são um alerta para a humanidade. Você já percebeu eclipses fora de época? Fenômenos climáticos extremos?
tempestades que destroem cidades. Tudo isso tem aumentado, e não parece ser coincidência. A Bíblia descreve exatamente esse cenário. O colapso dos céus é um aviso, o fim está próximo. E não é só sobre a natureza, é sobre o juízo divino que se aproxima. A pergunta que fica é: você está vendo os sinais? Está preparado para o que vem depois? Porque quando os céus falam assim, o mundo não pode mais ignorar. O sétimo selo é aberto. Mas, ao contrário dos anteriores, ele não traz ruídos, nem caos imediato. Vem o silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável. O céu se cala, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Esse silêncio é o momento antes da tempestade, antes das 7 trombetas, antes da grande tribulação. É a pausa que anuncia o que está por vir. O fim dos tempos está se aproximando. Esse selo representa um alerta final, uma preparação. O mundo está prestes a entrar na fase mais intensa da profecia. E é aí que tudo muda. Enquanto o silêncio domina o céu, o que acontece na terra? Medo, tensão, ansiedade. Pessoas sentem que algo está por explodir, mas não sabem o que. Esse silêncio é uma janela para a reflexão. Você está pronto para o que vem a seguir? O sétimo selo não é o fim, é o começo da reta final. E a verdade é simples. O silêncio é o pior barulho que você pode ouvir antes do juízo. Tudo o que vimos até aqui não é ficção. São sinais reais, que estão acontecendo agora. Os 7 selos do Apocalipse não são histórias antigas para serem ignoradas. Eles são códigos proféticos que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, fome, morte, perseguição, desastres naturais. Cada selo revela uma parte desse quebra-cabeça sombrio que estamos vivendo. E a maioria das pessoas nem percebe. O mundo parece continuar girando normalmente, mas por trás das cortinas, o relógio profético não para de avançar. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: você está preparado para o que está por vir? Porque o fim não é um fim. É o início de algo muito maior. Você pode fechar os olhos para a verdade, fingir que nada está acontecendo. Mas a verdade não vai desaparecer. O chamado agora é para acordar, se informar e estar atento. O tempo é curto. O juízo está próximo. E a decisão que você tomar hoje pode mudar tudo. Quer entender mais sobre os sinais do Apocalipse? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.